E agora vamos para a parte polêmica do vídeo. Segundo a marca, que vou ser bem sincero, eu custei para achar informação, porque na caixa não tem em nenhum dos 4 lados e no manual tá meio quase que escondido. Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais uma novidade para você. Dessa vez será a Bomber Papão 510. E nesse vídeo eu irei te apresentar ela em detalhes, desde pontos positivos a pontos negativos, teste de potência, teste de grave, teste de subgrave e muito mais. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer outras caixas de som para poder te apresentar elas em detalhes. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som. E bora começar abrindo a caixa. Junto com ela vem um manual de especificação, bem simples, apenas uma página, 4 páginas, aí fica a seu critério. Um cabo P2, uma fonte de alimentação e o que mais me agradou, um controle remoto. De todas as caixas que eu já testei no estilo dela, ela é a única que vem com controle remoto, ao menos por enquanto. E aí está pessoal, caixa de som Bomber Papão 510. Que agora que terminamos o unboxing dela, bora colocar ela na equalização manual no máximo e colocar no último volume para poder testar um pouco da qualidade sonora dela e também descobrir qual posição ela irá assumir no ranking das caixas de som que tocam mais forte em área aberta, com 2 decibelímetros. Bora lá?
Essa é a posição que a caixa de som Bomber Papão 510 assume no ranking das caixas de som com bateria que já passaram aqui pelo canal. Que independente do resultado, você vendo ela no último volume com equalização manual no máximo, o que você achou da qualidade sonora dela? Eu, por enquanto, ainda não vou te contar a minha opinião. Primeiro eu quero testar o grave e o subgrave, para depois sim vir aqui te contar uma opinião mais assertiva sobre a qualidade sonora dela. Dito isso, vamos agora para o teste de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. Noventa Hz. Oitenta Hz. Setenta Hz. Sessenta Hz. E no teste de grave, essa é a posição que a caixa de som Bomber Papão 510 assume no ranking das caixas de som com mais grave que já passaram aqui pelo canal. Vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. Cinquenta Hz. Quarenta Hz. Trinta Hz. Vinte Hz. E no teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som Bomber Papão 510 assume no ranking aqui do canal das caixas de som com mais subgrave com bateria. Que finalizado esses 3 testes, essa é a posição que ela assume no ranking geral aqui do canal, ao qual leva em consideração o teste de área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave. Que finalizado os testes de áudio, agora sim eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Bomber Papão 510, que é o seguinte: ela foca bastante em médio e agudo e grave de ataque. Subgrave você vai conseguir ver ali bem distante se a música ajudar e se você parar para ficar procurando ele. Aí você vai conseguir ver subgrave. Fora isso, você vai ver muito médio, agudo e grave de ataque. E aí, como ela tem equalização para agudo e grave, eu fiquei ali testando ela. É bacana frisar que ela não degradou as músicas, que são as que eu testo todas as caixas de som que passam aqui pelo canal. Ela se manteve ali instável, não degradou a música, mesmo estando com agudo no máximo, grave no máximo e volume no máximo. Isso é um ponto positivo. E aí, conforme eu ia testando ela,
eu ia lá e diminuía o agudo, porque eu prefiro mais grave e subgrave. Mesmo ela não tendo subgrave, eu diminuía para poder perceber mais o grave. E tirando o agudo, zerando o agudo, ficava gostoso de ouvir. O grave que ela entregava, mesmo sendo um grave seco, um grave de ataque, fica gostoso de ouvir. Eu gostava de escutar. Só que aí quando eu ia lá e aumentava o agudo no máximo, dava volume, eu tinha a sensação de um volume final maior. Então, não é que eu gosto mais de médio e agudo, só que quando você tira o agudo, te dá a impressão que o volume ficou menor. E aí, quando você coloca o agudo no máximo, te entrega um volume final maior. Então, ela com o agudo no mínimo me agradou, porque eu conseguia ver mais grave nela. Porém, ela com o agudo no máximo, eu conseguia perceber 100% de entrega do volume dela. Então, também me agradou. Então, aqui ficou um público ali para agradar um público maior. Para quem gosta mais de grave, deixando no mínimo, vai conseguir perceber? Vai, desde que você não importe de ter um volume final menor. Agora, para quem gosta de médio e agudo e de grave também, ela com tudo no máximo vai agradar 100%. Mas que lembrando, é grave de ataque, médio e agudo. Melhor, primeiro médio e agudo, depois grave de ataque. Dessa forma é que ela entrega o áudio. Você consegue equalizar ali o agudo. Eu também mexi um pouco no grave. No grave eu não vi necessidade de alterar, eu só deixei no máximo. Mas o agudo eu percebi ali, eu tentei deixar na metade, mas não ficou uma coisa assim para me agradar. Ele me agradava com tudo no mínimo ou então com tudo no máximo. Foi a forma que o agudo dela me agradou mais. Mas no geral, levando a proposta que ela tem, eu gostei da qualidade sonora dela, principalmente dela não degradar a música no último volume, mesmo estando com tudo no máximo. Porém, ela tem duas coisas que, no meu gosto, deixou a desejar. Por exemplo, no controle tem a opção EQ, mas eu tentei utilizar essa opção nela e eu não consegui. O Twitter, até mais ou menos ali o volume 4, pelo potenciômetro aqui você não vai conseguir ver, mas no controle você consegue. Até mais ou menos o volume 4, você vai escutar um chiado no Twitter, claro, dependendo da música. Isso não me agradou. E agora que já finalizamos toda a parte de áudio da Bomber Papão 510, eu irei te contar a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos, sobre recursos, funcionalidades e acabamento dela, que é o seguinte. Começando pelo design, branco, preto e vermelho sempre me agrada. E aqui temos um diferencial que me agrada mais ainda, que é o acabamento tipo fibra de carbono. Então, o design dela me agrada bastante. Indo agora para o painel, pelo tamanho dedicado, o visor até que ocupa um espaço bacana, porém poderia ser um pouco maior para poder mostrar com mais nitidez as informações, que no caso ele mostra as informações que eu preciso. Aqui em cima temos algumas informações sobre ela, um adesivo, ficou até bacana. Aqui o logo da marca, entrada P2 é um ponto positivo, assim como ela tem entrada para cartão de memória e USB. Ter botão de volume independente para entrada P10 é um ponto positivo. Vamos ver aqui, não tem escala, mas não roda infinito. O eco do microfone também é um ponto positivo, não roda infinito. Ter equalização para o grave também é um ponto positivo e também para o agudo. Vamos ver o do volume aqui também se vai. Nenhum deles roda infinito, porém nenhum deles tem escala. Ter opção de eco para o microfone é um ponto positivo. Ter equalização para grave e agudo também é um ponto positivo, mas eu senti falta de uma equalização para os médios. O botão de volume ser independente também é um ponto positivo, principalmente por ter tido um destaque dos demais botões, facilita. Ter um ícone para carregamento de bateria também é um ponto positivo. A opção de carregamento que eu não gostei de ser aqui na parte da frente. Se fosse na parte de trás, seria mais interessante para não ficar aquele fio aqui na frente. E se fosse aquele cabo padrão, que a fonte de alimentação ficasse dentro da caixa e não num carregador, seria mais interessante. A entrada P10 também é um ponto positivo, principalmente por funcionar tanto para microfone quanto para instrumento. O botão liga e desliga aqui na frente é um ponto positivo, principalmente por ter um ícone para poder mostrar quando ela está ligada ou não, porque ela tem um botão exclusivo para ligar e desligar os LEDs, que no caso só fica na cor vermelha. Aí eu senti falta de ter mais cores nos LEDs dela. Concorda comigo? Então deixa o like. Esse botão é para selecionar a função nela, esse é para gravação, já esse é para repetir, trocar canal FM, que eu não entendi muito bem, e também controle de volume do microfone, que já tem aqui, não entendi muito bem. Esse é para retroceder músicas e estações de rádio, aqui para avançar,
play pause. Infelizmente aqui no painel dela não tem a opção de avançar e retroceder pastas, seja no USB ou no cartão de memória. Porém, pelo controle dela, digitando o número da música, você consegue chegar na música que você pretende. Não dá para avançar nem retroceder pastas, mas por aqui acaba sendo até mais eficiente. Aqui em cima nós temos as mesmas opções de retroceder músicas e rádios, aqui avançar, e também a opção de volume, gravação, tocar a gravação, mudar as opções dela, no caso cartão de memória, USB, rádio, mudo, repetição e aqui equalizações pré-programadas que não estão presentes no painel dela. Por sinal, controle um excelente ponto positivo. Só faltou vir as pilhas. Continuando aqui no design dela, os dutos de ar ter ficado aqui na parte de cima é um ponto positivo, pois evita que animais e insetos entrem dentro dela, porém essa grade deveria ser tipo igual essa, para evitar que crianças joguem coisas lá dentro. Esse acabamento que predomina ela praticamente toda me agrada, porque não arranha tão fácil. Aqui em cima também temos um segundo acabamento, só que olha lá, conforme eu já vou passando a mão ele vai marcando. É bom porque não arranha fácil, porém marca com muita facilidade, olha lá. Então isso para mim deixou a desejar. Continuando aqui, ter grade de proteção é um ponto positivo, pois protege o alto-falante e para poder estar limpando ela também é fácil de estar tirando. Tem um parafuso aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Soltou eles, você já consegue tirar para poder estar limpando. Só que, será que só esse acabamento aqui não seria o suficiente? O que você acha? Ter tela de proteção é útil ou só esse acabamento aqui já seria o bastante? A altura dos pezinhos dela frente ao local que ela está também é um ponto positivo. Vou virar ela aqui para poder te mostrar como é que ela é por baixo. Aqui nos pezinhos eu senti uma falta de uma borracha para não ficar direto no acabamento da caixa. Olha como é que já tá, até arranhando. Então senti falta de uma borracha aqui. Ter local para tripé é um ponto positivo, principalmente por ter regulagem. As rodinhas são boas, só não gostei desse acabamento aqui. Poderia ter ficado embutida a porca aqui dentro para não ficar dessa forma, mas nada que venha tirar o potencial dela. Vou te mostrar ela agora na lateral. Aqui na lateral você percebe que ela tem um bom acabamento. Senti falta de um acabamento mais refinado aqui para não ficar dessa forma, mas dá para relevar. Aqui temos uma alça de transporte, do outro lado a mesma coisa. Aqui também eu senti uma falta de um acabamento. Vou virar ela agora para te mostrar na parte de trás. Já aqui, ter alça de transporte é bom. Gostei dessa alça, principalmente ser retrátil. Aqui temos uma terceira alça no caso, né? Com boa ergonomia para poder estar carregando ela. Temos esses encaixes aqui, ó, caso você queira colocar ela, por exemplo, na parede. E mesmo sendo na parte de trás, você vê que a marca teve um capricho em fazer mais um acabamento aqui e um segundo aqui. Outro detalhe que ela tem tipo o pezinho na parte de trás, tá vendo? Caso você queira usar ela, ó, deitada, por exemplo. E agora vamos para a parte polêmica do vídeo. Segundo a marca, que vou ser bem sincero, eu custei para achar informação, porque na caixa não tem em nenhum dos 4 lados e no manual tá meio quase que escondido, que é a potência dela. Ela tem 18 watts RMS. Se ela tem ou não, eu não vou saber te dizer, até porque não faz muita diferença. Porque watts RMS é a potência energética que ela possui. Nosso ouvido não escuta potência energética, escuta pressão sonora, que é o que eu tentei te mostrar lá no teste de potência com decibelímetro. Então, se ela tem ou não 18 watts RMS de potência, para mim não faz diferença. Mas pela quantidade de watts RMS que a marca fala que ela tem, no meu ponto de vista é interessante, porque é um número mais real do que realmente ela possui. Então isso para mim é um ponto positivo. Outro detalhe é com relação à durabilidade da bateria. Se você escutar com os LEDs ligados, vai ter uma duração. Se você escutar a música com mais grave e subgrave, vai ter uma duração. Se você escutar no último volume, com equalização no máximo, vai ter outra duração. Então, eu mesmo não utilizo minhas caixas na bateria. Eu prefiro vir aqui, conectar o carregador e escutar elas com o carregador conectado. Então, também devido a isso, eu não vou entrar no mérito se ela dura ou não a quantidade de tempo que a marca diz que a bateria dura. Até porque, dessa forma que eu te falei que eu uso, é como se fosse uma forma de poupar a bateria dela para no dia realmente que eu vinha precisar de usar ela na bateria, a bateria dela esteja como nova. Então, já estou te passando um conselho. Se você tem uma caixa amplificada ou vai adquirir uma caixa amplificada,
procura usar ela com carregador. Se porventura, o dia que você realmente for precisar de utilizar ela na bateria, a bateria vai estar mais conservada. Assim acha que fica mais justo. E aí, como eu sempre deixo para o final, a função rádio dela não é 100% boa. Por exemplo, eu já sintonizei outras caixas aqui na bancada que não pegaram a quantidade de rádio que ela pegou, de estações de rádio, nem com a qualidade que ela pegou. Ela pegou várias estações com boa qualidade, porém ela não pegou algumas estações que outras pegaram. Então a função rádio nela, por ter antena interna, fica ali no meio termo. Não é nem 100% boa, como outras que eu já testei, nem é 100% ruim, contra outras que eu já testei aqui na bancada que não pegou rádio nenhuma. Então a dela fica ali no meio termo. No meu ponto de vista, se ela tivesse uma entrada coaxial para antena ser externa, porque aí qualquer pedaço de fio serviria como antena, aí sim eu conseguiria manipular a antena dela ou até mesmo aumentar o tamanho da antena dela para poder estar pegando uma estação de rádio melhor. Então, é boa a estação de rádio dela, só não é perfeita. E aí, se com esse vídeo você decidiu que a Bomber Papão 510 será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 3 ela não está com o melhor preço e confere também se ela não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee de tecnologia, a qual ela te dá R$100 de desconto para estar adquirindo a sua Bomber Papão 510 ou outras coisas. Mas se mesmo assim você ainda não decidiu se ela será a sua próxima caixa de som, nessa playlist você vai conferir mais vídeos sobre ela, como comparativo dela com outras caixas de som e também eu desmontando ela para conferir o tamanho do ímã do alto-falante, placa de funcionalidade, construção dela por dentro e também a sua bateria.